Amados, hoje é terça-feira, é o culto da família, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sempre nós reunimos para aprender na palavra de Deus. Terças e aos domingos são o culto de ensino na palavra de Deus, aonde nós vimos para aprender juntos na palavra do Senhor, né? Graças a nosso bom Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então, portanto, nós vamos colocar de pé agora para a leitura oficial do ensino desta palavra. Amém? Muito bem. No livro de Romanos, capítulo 5, o versículo 12, depois nós vamos ler o 16 e o 17, até o 18. Primeiro o 12, 16, 17 e 18. Romanos capítulo 5, 12, 16, 17 e 18. Glória a Deus. Eu fui buscar aqui uma tradução um pouco diferenciada, irmãos, para trazer já uma explicação desses versículos. Amém? Paulo nos diz assim, Romanos 12, capítulo 5, 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os gêneros humanos, porque todos pecaram. 16. Nem aconteceu com o dom, ao mesmo com as consequências do pecado, de um só homem. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação às pessoas que, depois de muitas ofensas, o dom da graça atraiu um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aquele que receberam a obediência da graça e o dom da justiça, a reunião na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça, recebemos todos os homens a justificação que dá a vida. Amém? Que Deus o abençoe, podeis tomar assento em Cristo Jesus. Amada igreja, nós queremos falar hoje sobre o pecado que traz a morte espiritual, né? É uma classe de pecado que promove a morte espiritual. Paulo, nesse texto, ele recomenda dizendo: por isso, por um só homem entrou o pecado. Quando nós analisamos esse texto aqui, né, nós entendemos, irmãos, que Paulo estava falando perfeitamente da vida de Adão, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado deste homem trouxe a consequência a todos, levando assim a todos ser subjugado sobre o pecado. Paulo chega a dizer que em pecado nos concedeu a nossa mãe, ou concebeu a nossa mãe, de uma maneira que ninguém se escapou da amargura ou da raiz do pecado. Então nós precisamos entender que quando veio o pecado, Deus também deu ao homem o dom de ser justificado diante de Deus. Muitas das vezes, irmãos, o maior erro é nós não queremos justificar diante de Deus que pecamos. Chegar na presença do Senhor e dizer: olha, Senhor, realmente eu pequei, e eu quero justificar os motivos que me levou a pecar, e o Senhor me dar aí o dom do conhecimento para que eu possa fazer isto. Porque muitas das vezes, irmão, até confessando o pecado, nós mentimos. Nós estamos tentando consertar uma situação e agravando outra. Aí eu quero confessar o meu pecado porque foi, e aí eu vou analisar e procurar um objetivo para jogar a culpa daquele pecado.
E se isso não é verdade, nós estamos agravando. Nós estamos criando uma consequência em cima de um outro pecado que já é existente. Então é por isso que Paulo disse: olha, cuidado com a consequência do pecado. Você pode estar formalizando um pecado acima do pecado já cometido. Então nós temos que ter esse cuidado. Sabemos que também, como por um homem entrou este pecado, Deus deu um dom gratuito, que é o seu Filho amado Jesus Cristo, para que através dele nós pudéssemos termos a regeneração, ou que é o perdão de nossos pecados. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que também temos o direito de ser regenerado. Portanto, como pelo pecado de um só homem a condenação estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebemos de todos os homens a justificação que dá a vida, e isto é Jesus. Então é maravilhoso quando nós entendemos. Bem, vamos falar então o que nos leva às vezes à morte espiritual. A consequência do pecado. Não é o pecado? Não, o pecado é ato praticado. A consequência do pecado nos leva, meus amados irmãos, à morte espirituais. Lembra do ato da Santa Ceia? Por causa disso há entre vós muitos que dormem, muitos fracos e doentes. Isto é a consequência do pecado. O que é que leva à consequência? Qual é o pecado que você tem cometido? No ato do pecado, às vezes você até se esconde. Eu pequei, ninguém viu, mas é pecado. Agora, o problema é que esse pecado gera consequência. E quando fala que gera, é como uma pessoa que tem um relacionamento físico corporalmente e no futuro gera uma criança. Quando você gera um pecado com o diabo, com o inimigo da sua alma, vai gerar uma consequência. Nós não sabemos qual é o tipo dessa consequência, mas vai gerar. E você pode até esconder por uns dias, mas de repente a barriga vai começar a crescer. A barriga do pecado vai comparecer perante toda a humanidade. É por isso que Paulo diz: o pecado consumado gera a morte. E isso traz o que? A morte espiritual. Isso traz a morte da beleza do corpo, traz aí uma, vamos dizer assim, uma dor contínua da mulher que está grávida, até o momento que ela dá à luz o pecado. Ela começa a sofrer. É impressionante que quando a pessoa comete o pecado, meus amados irmãos, logo vem um enjoo. Ai meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, eu vou fugir disso. Meu Deus, eu vou sair dessas coisas. Isso é um enjoo, né, irmão? Quando a pessoa fica grávida, daí a pouco começa um enjoo. Aí ela começa a repugnar de tudo, começa a enjoar de tudo. Mas não vai adiantar um enjoo, vai aparecer a consequência. Vai querer você fugir da responsabilidade? Não, é uma dorzinha, é uma dor de estômago, é uma dor de cabeça, causou um enjoo, é uma dor nas costas, causou um enjoo. Mas cedo ou tarde, essa consequência, ela vai brotar. E você não vai ter como fugir ou esconder da consequência do pecado. Adão pensou que podia fazer isto. Pensou que podia esconder. Primeiro ele vai e rumo às folhas de figueira. Diz: não, aqui dá para me esconder. Deus não vai prestar atenção nisso. Deus é muito bom. Deus, Ele me criou. Ele não vai ficar olhando para essas consequências, não. Eu vou fazer uma folhinha de figueira aí, cumprir as vergonhas, né, irmão? Isso chama desculpa. Não vou contar para ninguém quem é o pai, não vou contar quem é que fez isso, né? Eu vou fazer umas folhinhas de figueira aí e vou esconder esse pecado. Não vai resolver. A Bíblia diz que ao meio-dia, quer dizer, vai até os 6 meses. De repente vai ter que aparecer. E o Senhor começa a perguntar: aonde estás, Adão? Onde tu estás? Senhor,
eu comi, né, da fruto que era proibido, e vi que estava nu e me escondi. Então, houve aí as consequências. E as consequências de Adão foi lavrar a terra, viver do suor, enquanto Deus tinha dado um paraíso, um jardim no Éden, com tudo que ele precisava, ele tinha para viver feliz e abençoado. Para a mulher, a consequência foi dar à luz o pecado, com dor após o seu período menstrual. E para a serpente, a rastejar e comer daquilo que anda pela terra. E quando ver o homem, pelo ódio, aplicar o veneno do seu ódio ao calcanhar do homem e tentar matá-lo. E a mulher, quando ver a serpente, esmagar a cabeça com a vara ou um pedaço de pau. São as consequências visíveis da consequência do pecado de Adão e Eva. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado para nós não colocar um pecado tentando cobrir o outro, porque não vai resolver diante de Deus. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas tentar encobrir um outro pecado com o pecado, não adianta. Adão tentou fazer isso. Senhor, foi a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi, tentando cobrir o pecado com outro pecado. Vamos para a Bíblia, Efésios capítulo 2, o versículo 1, vamos ver o que Paulo disse, outros versículos, né? Nós vamos ver sobre essa morte espiritual. Efésios 2 e versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém, irmãos? Qual é a saída, pastor, depois de cair nessa contradição, nessa condenação? O que eu posso fazer? Olha, irmão, a Bíblia diz que Jesus é vida, né? Ele é vida, e Paulo diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós todos nascemos sobre o pecado. A Bíblia diz que quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem vida em si mesmo. Então Cristo, ele tem poder de nos vivificar. É por isso que é tão importante que a pessoa entre em comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, tornando membro da igreja, para ter uma vida vivificada espiritualmente. É uma garantia de liberdade, de expressão, de dizer: Senhor, eu reconheço o meu pecado, o Senhor pode perdoar-me. Ele tem esse poder, somente o Senhor Jesus Cristo tem poder de perdoar pecado do homem aqui na terra. Então é importante, meus amados irmãos, que nós entendemos isto. O segundo plano é alcançado pela graça de Deus, né? Se nós não formos alcançados pela graça de Deus, aí, meu irmão, nós precisamos então da misericórdia. Romanos capítulo 11, versículo 6, o próprio apóstolo Paulo fala desse alcançar, né, pela graça de Deus, a qual nos dá o direito da salvação, trazendo-nos a libertação do pecado. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Amém, irmão? Paulo diz: se você alcança a salvação, os méritos dos dons, não é pelas obras, é pela graça. Se é pelas obras, então não é pela graça, é pelas obras. Mas quando fala de salvação, não é pelas obras, é pela graça. Quem é que pode ser salvo pelas suas obras? Ninguém. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se você carregar uma cruz e depositar no pé de um altar, pensando que vai te dar salvação, isso já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo, já foi pago, não precisa ficar repetindo isto. Se você fizer um voto, pensando que deixar o seu cabelo crescer, até bater lá embaixo, vai alcançar salvação, isso não vai te dar salvação, essa obra aí. O único mérito de salvação
é pelo sangue de Cristo, é aceitando Jesus como Salvador. Então, irmão, a graça nos manifesta o direito à salvação. É de graça, ninguém precisa pagar. Agora, as obras produzem dons espirituais. As obras produzem. Se o irmão trabalha, fala, irmão, esse irmão tem um dom de ajudar. Esse irmão tem um dom de fazer. As obras produzem dons espirituais. Mas salvação é mediante a graça. É dádiva de Deus. Ele deu o seu Filho para pagar ali no madeiro, derramando o seu sangue pelo nossos pecados. Então vale a pena, meus amados irmãos, que nós confiar nessa salvação recebida. Qual é o valor da sua salvação? Até que ponto ela tem valor para você? Pastor, que palavra é essa? Salvação para mim é tudo. Quem crê nisso diz assim, amém? É tudo para você, irmão? Então será por que as pessoas trocam por tão pequenos objetos? Não é verdade, irmãos? Às vezes, irmão Wellington, pelo, vamos dizer assim, um cigarro, um copo de cachaça, uma dança, uma prostituição. Se a salvação é tão importante, por que as pessoas às vezes não se valorizam tanto como deveria ser valorizada? Qualquer coisinha a gente xinga, maldiz, blasfema, peca, menosprezando o tão alto preço que ela foi pago. Então vale a pena nós considerar esse alto preço e fazer valer a pena. É isto? Eu me lembro do pastor Abigail contar um exemplo de um casal na cidade do Gurupi, que estava discutindo e brigando. De repente o casal começou a jogar prato no chão, começou a jogar umas coisas no chão, e era crente na igreja e tocador, e tinha comprado uma guitarrinha bem cara naquela época. Aí a mulher pegou a guitarra e falou, joga ela no chão também. Falou, não, essa aí custou caro. Até que preço vale a sua salvação para você jogar ela no chão? Ou você valoriza, ou o inimigo valoriza a sua derrota. A Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas tem muita gente, irmãos, que em vez de clamar o sangue de Jesus, racha aroeira, blasfema. Sabe o que é rachar aroeira, né? É a reversão de uma pessoa sem graça, né? Aquilo que você diz, desgraçado, né? Isso com ódio, irmão, é pecado. Agora, falado é uma ação sem graça, né? Mas quando é proferido em irado, revoltado, é pecado. Quantas pessoas que pensam que valoriza a salvação, mas uma expressão bem conhecida, racha aroeira, blasfema, com xingatinas, palavrões, menosprezando o valor da salvação. Então nós precisamos ter cuidado, amém? Efésios capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, nós vamos encontrar aqui o preço da graça, né? A fé para ser salvo, não é de todos, nem todos têm essa fé. Às vezes, irmão, seria bom se as pessoas confiassem a ponto de alcançar essa salvação, mas nem todos. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo, Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Observe, porque pela graça sois salvo. A paracteologia mostra, bem claro, irmão, sois salvo, missionário Adora. Agora, o que? De que maneira? Como? Que jeito? Aí a paracteologia vem e coloca o texto, mediante a fé. Como eu posso crer numa salvação se eu não tiver fé que Cristo morreu por mim e pagou o preço na cruz do Calvário? Eu tenho que parar dizer, não, eu já sou salvo, Jesus já morreu, mas a minha fé alcança esse projeto? A minha fé valoriza essa morte? É importante que nós analisemos isto. Pare e pense. Espera aí, irmão, eu falo que eu sou salvo, mas será que eu tenho salvação mesmo? Eu tenho fé nisto, irmão? Eu tenho fé para alcançar isto diante de Deus?
Porque levantar as mãos e dizer eu creio, eu acredito, muita gente levanta porque isso é fato. Não é muito difícil. Meu pai gostava de contar uma história que um cidadão tinha uma mania de, uma certa época do ano, fazer uma fogueira e tirar o sapato e passava descalço no meio das brasas para lá e para cá. Aí um dia todo mundo aplaudia, batia palma e ele passava de volta. E uma moça ficou tão entusiasmada que disse, faz de novo. Ele disse, eu faço, mas se você vier atrás de mim agora, você tem que vir. Ela disse, não, eu não vou não, vou queimar meus pés. Aplaudir é fácil. Gritar a mão, bater palma, glorificar é fácil. Mas na hora de enfrentar a fornalha de fogo, Sadraque e Mesaque não renegou. E na cova dos leões, Daniel não renegou. Por quê? Porque qualquer objetivo, nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos saltando fora da responsabilidade. Eu sou crente, mas o meu facão não é não. Sou crente, mas a minha arma não é. Então você não tem fé na sua salvação. Você tem fé no facão, na arma. Na hora do arroxo você apela para um pedaço de pau, mas não apela pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Impressionante quando nós observamos. Quando aquele avião caiu com aquele jogador lá me faltou o nome, do Chapecoense, tinha um crente lá no meio. E o crente levantou a mão para cima e disse, o sangue de Jesus me proteja. Foi o único que escapou vivo. Enquanto que os outros gritavam por tudo quanto era santo. Mas como diz aquele piadista, certamente estava tudo culpado, né? Não puderam fazer nada. Mas quando ele clamou pelo sangue de Jesus, o avião derreteu e ele ficou no banco sentado amarrado. Quanto desses milagres nós temos visto acontecer? Quantas obras maravilhosas como esta nós temos visto acontecer? Mas temos que ter fé, amém? E a fé, irmãos, ela é executada, é trabalhada. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Cada vez que eu ouvo uma mensagem, ou ouve um testemunho, alguém contando um milagre, uma bênção, uma cura, uma libertação, essa fé vai aumentando no meu vaso e enchendo o vaso do Espírito. E cada vez que há um milagre, mais perto de Cristo eu me aproximo com a minha fé. E aí nós começamos a ficar morno. Nós não queremos contar as bênçãos. Pastor, mas foi só uma dor de cabeça. Pastor, era só uma dor de dente. Mas é por aí, meu irmão, que Deus vai acrescentando a nossa fé. Deus vai aumentando a nossa fé. E nós precisamos de confiar, para que esta fé cresça na graça e no conhecimento. Um certo dia, o irmão chegou para a irmã Maria, na cidade de Orama, eu era menino. Ele disse, irmã Maria, como que se faz um azeite? Coisa que muita gente não sabe hoje, nem de onde vem um azeite, né? Nem como fazer. Ela disse, mas dá muito trabalho, para chegar a virar um azeite, meu filho, dá muito trabalho. Ele disse, mas da onde? Vem do porco? Porque ele costumava ver a mãe de fritar banha de porco, nem virar manteiga. Não, vem da vaca? Não. Vem de qual animal? Eu falei, não, o azeite vem do pé de momona, né? Tem que colher o fruto da momona, tem que secar. Naquela época não tinha muitas máquinas, então ela falou, tem que socar, né? Pôr no pilão, socar, depois ferventar, tirar a borra, purificar. Você coloca lá um saco de momona para dar uma garrafinha assim de azeite. É muito difícil. Aí ele disse, então por isso que ele é poderoso, né? Ele é fervido, ele é torrado, ele é socado. É muita provação para virar um azeite. Amém, irmãos? O azeite de verdade que era feito para ungir, ele passava por muita provação, até o ponto dele se tornar a unção. Mas será que nós estamos resistindo para termos esta unção, irmão? A provação
de ser colhido, às vezes ser socado, ser queimado, ser torrado, ser moído, fermentado, para depois servir de testemunho de cura para outros, aumentar a fé de outros. Muitas das vezes, pequenas provações têm derrubado a nossa fé. Pequenas provações têm feito nós desviar dos caminhos dos outros. Uma preocupação com a vida um do outro. Eu queria ser um crente bom, mas eu estou vendo ali o irmão fazer isso, e ele até filho de pastor, está fazendo, e eu fico aqui sofrendo. Irmão, não preocupa não. Você não sabe se essa pessoa está garantida a sua salvação. Você baseia a sua fé nela, e se ele não for para o céu? Não é porque é filho de um pastor que tem que ser crente e ir para o céu. Não, cada um dará conta de si diante de Deus. Nem a mãe, nem o pai, ninguém pode salvar ninguém. Ninguém. Cada um vai ter que dar conta de si diante de Deus. Então a nossa fé não pode ser baseada em feitos humanos, nem no defeito e nem no feito, porque senão nós podemos perecer junto com essa pessoa, mas baseado naquele que venceu, aquele que subiu o alto do madeiro e entregou a sua vida por nós no Calvário. Esse é digno de confiança. Aos Gálatas capítulo 2, versículo de número 16, a fé em Cristo Jesus é que nos justifica, é que nos dá salvação. Às vezes nós estamos procurando, como eu faço para me justificar? Eu estou cometendo um erro aí, eu queria saber como eu vou fazer para poder justificar. Paulo ensina, Achou aí? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Amém? Ou será que podemos pagar? Não, eu vou ali na promotora, eu ajusto um advogado, Eu ajusto um advogado e vou no promotor ali e ele resolve o problema. Salvação não, irmão. Fulano matou, mas ele apareceu lá com o advogado, já foi liberado no primeiro instância, Mas a salvação não. Obra da carne não. É pela fé em Cristo Jesus. Não adianta você querer se justificar. Não adianta você querer aparecer diante de Deus e dizer: olha Deus, eu trouxe aqui o meu advogado, para ele resolver o meu problema aqui diante do Senhor. Até que o rico tentou achar uma porta, Viu, meu mano? O rico lá da parábola de Lázaro e rico, ele tentou achar uma porta. Quando ele chegou lá no inferno, ele falou: Senhor, manda que alguém ressuscite aqui e vai lá pregar para o meu povo lá, meus parentes, nem que pega a minha fortuna lá, eu tenho muito dinheiro lá em cima, mas que vai alguém. Abraão disse: olha, se não ouve os profetas que estão lá, se não ouve os pregadores, vai ouvir um defunto daqui? Quantas vezes, irmão, as pessoas estão procurando Deus em vidas erradas, em pessoas mortas lá no espiritismo, consultando o espiritismo, consultando adivinhações, tentando achar uma válvula de escape para a sua fé, para justificar o seu erro, para justificar o seu pecado. Em nenhum outro nome é dado pelo qual o homem deve ser salvo, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem outro escape. Então Paulo diz que nem pelas obras, nem obra da carne. Tem ali na Coreia um povo que eles, eu não sei como se usa aquela palavra que bate aqueles ferros nas costas até de sangrar. Não é martirizar não, tem um nome lá. Eu me esqueci como fala aquilo. Eu sei que eles pegam umas pinholas de ferro e bate na carne, sangra tudo, bate, Não adianta nada, irmão. Martirizar não resolve nada. Fazer isto não resolve. Não adianta nada. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. Martirizar o corpo não resolve nada.
Hein, pastor, mas eu vou fazer 40 jejum para Deus me perdoar, mas eu não vou confessar esse pecado, pastor. Eu não tenho coragem. 40 jejum, pastor, nem que eu fico magrinho, quase morrendo, mas eu não vou confessar. Não vai adiantar nada, irmão. Não vai resolver nada. Davi tentou fazer essa negociação com Deus. Olha, Senhor, não mata o meu filho, não. Eu vou jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus. Não mata o meu filho, Jesus. Eu vou pagar na carne, eu vou pagar no meu corpo, Jesus. 40 dias. Você pode até jejuar, mas que o menino vai morrer, vai. Não adianta, irmão. No corpo, não se paga pelo sacrifício que já foi feito. Se nós pudéssemos pagar, Jesus não tinha tido morrido. Ele morreu porque nós não podemos pagar. Então ele já pagou por nós. Agora ele só quer a obediência. Obediência de cada um. Eu me lembro de um dia, na cidade de Orama, há uma dificuldade muito grande de água. É um lugar assim, muito ruim de água. E era aquele distrito de Iporá que não tinha água encanada. Irmão Adão e um cidadão fez uma cisterna bem feita no meio da cidade, lá num lote que ele tinha. E ele cobrava apenas uma ajudazinha para pagar ali pela tirada da água. Ele pagava um cidadão, porque se todo mundo fosse tirar, a água ia sujar. Então ele pagava. Falei, não, você dá uma ajudinha aí, só uma coisinha, para ajudar a tirar a água. O outro achou melhor comprar um lote do lado da dele e fazer uma outra cisterna. O dinheiro que ele pagou para fazer a outra cisterna dava muitos anos dele tirar a água ali naquela cisterna, que não tinha trabalho nenhum, era só chegar e pegar a vasilha cheia de água e levar. Mas ele quis fazer outra cisterna. Agora preste atenção, irmão. Quando chegou a uma certa altura, ele encontrou uma laje, e ele não passou a laje. Então ele voltou humildezinho com um baldinho, e aí começou a remunerar o tirador de água. Quanta gente que está achando que dá conta de pagar. Aí quando chega lá na cama do hospital, que a máscara de oxigênio está no nariz, aí ele diz, não, chama o pregador. Não dá mais para furar, deu na laje. Deu na laje. Não dá mais para furar. Chama aí um pastor que eu tenho que consertar. Chama alguma coisa aí religiosa. Eu preciso fazer um conserto. Está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Então é melhor consertar hoje. Jesus disse, o meu povo fez duas maldades. Tudo que eu falo eu cito a Bíblia. Fez duas maldades. A primeira me deixaram. A segunda cavaram poços de água rota. Enquanto eu tinha água viva. Mas ele queria competir. Ele queria água rota. Eu tinha água viva. Irmãos, o que Jesus quer de você é um sacrifício de fidelidade. Ser fiel, ser obediente. Ora, pede perdão. É tudo. Não precisa machucar o teu corpo. Não precisa carregar outra cruz. Não precisa colocar coroa de espinha na cabeça. Não precisa de 40 dias de sacrifício. Nada disso vai amputar o teu pecado. Nada vai resolver o teu problema. A única fé, a única coisa é a fé. Confiar. Ele já pagou o preço por mim. O meu jejum é bater a minha carne para participar da ceia. É demonstração de comunhão, não é pagando mais o preço pela minha salvação. Isto é importante jejuar, para que você abate a carne e tenha comunhão com o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas não se pague voto com jejum, porque Jesus já pagou. A sua moeda, irmão, não vale mais do que a do Senhor Jesus. A sua moeda de sacrifício não tem maior valor do que a de Jesus. Então não queira ser melhor do que Ele. Ah, Jesus jejuou 40, eu vou fazer 45. Está achando que você vai ser melhor do que Ele? Acha que vai anular o preço que Ele já pagou? Para com o sacrifício de tolo. Vamos seguir com fé. Vamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Vamos marchar firme, obedecendo as doutrinas, o ensinamento da palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que o obedecer ainda é melhor do que sacrificar. Mas nem todos têm a prática de querer obedecer. Pedro também é um dos grandes apóstolos, né? 1 Pedro, capítulo 1, irmão.
Vamos ler o versículo de número 5. Demonstração da salvação mediante a fé. Para que nós entendemos, porque muitas das vezes, irmão, nós observamos pessoas querendo achar que pode pagar a salvação. Isso, capítulo 5, o capítulo 1, versículo 5. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação de que está preparada para se revelar no último tempo. Amém? Pastor, mas eu faço e não recebo a salvação. Irmão, preste atenção, a salvação não é para agora não. Você ainda está vivo, você está andando. Como é que você quer ser salvo agora? Ah, pastor, mas eu estou orando, estou fazendo meu sacrifício, Jesus não me salvou ainda. Calma, não é agora a salvação. Se você for salvo agora, você tem que morrer. Lembra do início do texto? Tem que morrer. Você quer morrer agora para ser salvo? Então Pedro está dizendo bem claro aqui, né? A tristeza do mundo opera a morte. Mas nós temos que ter cuidado. A salvação que está preparada para ser revelada nos últimos tempos. Não é agora, você vai receber agora, então tem que morrer. Existe uma lei no Mato Grosso que o pregador pregava com 38 na cintura e a Bíblia na outra, né? Mostrava a Bíblia, essa aqui leva para o céu, e esse aqui leva para o inferno. Escolhe hoje para onde você quer ir. Aí é meio difícil. Mas não, Jesus diz que a salvação é mediante a graça. A graça foi revelada, já está entre nós, mas é para os últimos dias. Enquanto você tiver vida, Deus está cuidando de você, Deus está te alimentando, Deus está te dando calçado, Deus está te dando vida. Alguém ficou tão preocupado, e o Senhor diz, calma aí rapaz, as aves do céu não plantam roça, não colhem mantimento, e elas não morrem de fome, né? Eles também não compram roupa nas lojas, as árvores do mato, não vai no mercado comprar folha. Eu revisto as árvores, eu alimento as aves, nunca morreram de fome. E você não tem mais valor do que eles? Por que está preocupado? O que você precisa agora, irmão, é todo dia tomar um banho espiritual. Como, pastor? Lavando pelo sangue de Jesus. Senhor, eu estou aqui na igreja de joelho. Pai, lava os meus pecados, purifica-me, ó Deus. Perdoa minhas falhas, meus erros. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou falho. E se pequei pecado de morte, me ajuda a chegar diante do pastor e confessar o meu pecado. O que é pecado de morte? Adultério, roubo, matar. Esses são pecados de morte. Agora os outros é só você confessar diante de Deus e será perdoado. Agora esse outro aí depende da justiça. Amém? Então você precisa ter muito cuidado. Arrependimento. Vamos ver como fazer para arrepender? 2 Coríntios, capítulo 10. Melhor, capítulo 7, o versículo 10. Vamos falar um pouquinho de arrependimento. É o sentimento da necessidade da conversão e de mudança de atitude. Arrependimento é um sentimento para a gente mudar de atitude. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Observe isso, irmãos. Ah, mas eu não vou ser crente não, crente é muito triste. Crente não pode ir no pagode, crente não pode beber cerveja, crente não pode fazer forró. É muito triste. Mas é uma tristeza que produz salvação, produz liberdade. Você chega em casa, põe a cabeça ao travesseiro, dorme tranquilo, levanta sossegado, né? Se é que você acha que é uma tristeza. Paulo disse, olha, talvez para alguns ser crente produz tristeza, porque ele tem que desprezar muitas coisas que ele faz. Mas para aquele que está em Cristo Jesus, é motivo de alegria. É motivo de alegria. É isso, irmãos? Eu estava vendo uma entrevista com aquele jogador que foi morto aí no Pará,
pelaquela família, que o marido insultou a mulher, depois acabou matando o jogador, né, pastor? Eu estava vendo aquilo ali, o pai dele, mas a mãe dele evangélica ligou para ele: meu filho, vai nessas coisas não, fica quieto em casa, vai descansar, você está em recuperação para jogar, não vai. Mas ele queria se alegrar, irmão. Eis aí o erro, quando a pessoa quer se extrapolar de alegria, né? Quer se extravasar de alegria, embebedar, acabou morto, trazendo uma terrível consequência, tanto para ele, quanto para a família, quanto para ambos, e até para o estado e o time de futebol. Isso que é tristeza, que a Bíblia diz aqui, que o apóstolo Paulo está afirmando. A tristeza do mundo opera na morte. Às vezes a tristeza na igreja de não ter essa libertinagem, opera a salvação. Te dá alegria de ter uma vida eterna em Cristo Jesus. O que adianta você ser alegre? Eu estava observando um assunto de alguém comentando, irmãos, de um casal que era muito amigo desde a infância. Os dois amigos cresceram juntos, estudaram na mesma escola, separaram quando foi para a faculdade, depois de casado. Aí encontraram numa certa cidade e passaram a morar. Um teve uma dificuldade financeira e o outro acobertou dizendo: vai morar na minha casa, mora lá conosco, até Deus agir na sua vida, abrir a porta. Ele colocou o seu melhor amigo dentro de casa. E um certo dia, ele descobriu que a sua esposa estava grávida. E pela medicina, ele não poderia ter filho. E quando ele foi ver, a sua alegria de colocar o seu grande amigo de confiança, foi a sua pior tristeza. A pior tristeza da sua vida. Que tipo de amizade você está vivendo? Que tipo de liberdade que você está vivendo? Até que ponto você tem amigo confiável? Acha que tem amigo, irmão? A Bíblia diz que nós não temos amigo. Amigo leal e fiel chama Jesus Cristo. Contradizendo isto, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a carne, como diz o apóstolo Paulo, a tendência dela é para a morte. Tudo que agrada a carne leva o homem a morrer. Tudo que agrada a carne, que satisfaz a carne, o fundamento é morte. Mas a tristeza do crente, às vezes, produz alegria. Ah, irmão, estou doente, estou triste, daqui a pouco Jesus cura, ele veio para a igreja alegre, dando testemunho: Jesus me curou, me libertou, eu estou dando o meu testemunho da minha cura, porque Jesus me visitou e me libertou. Então nós às vezes teremos que escolher de que lado nós vamos ficar. Dessa alegria banal, exposta pelo mundo, ou às vezes permanecer firme na presença de Deus, confiando e aguardando nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lucas capítulo 13, versículo 3. O arrependimento é reconhecido na condição do pecador. Se ele não é pecador, ele não reconhece o que é arrependimento. Ele não sabe. Vamos ver o que diz o doutor Lucas. Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém, irmão? Se você não reconhecer o seu erro, se você não se arrepender daquilo que você faz, o que adianta o perdão, irmão? Se eu chegar aqui no Moadão e dizer: Moadão, me perdoa, ele estende a mão e diz: está perdoado, mas nós não conhecemos o porquê que eu estou pedindo perdão a ele, eu não justifico a ele. Que tipo de perdão é esse? A Bíblia diz: se tu pecou contra o teu irmão, Deus não recebe nem a tua oferta. Ele diz: deixa a oferta diante do altar, vai lá, conserta com aquele irmão, depois vem e deposita a oferta, mas vai lá primeiro. Mas se ele não me ouvir, pastor, chama 1, 2, 3 testemunhas, para que diante de Deus seja justificado pelas 3 testemunhas. Irmão, eu estou meio contrariado, me perdoa. Por quê? Eu estou te perdoando por quê, irmão?
Isso não tem muito sentido, irmão. A gente tem que confessar, por causa disso, disso e disso. Contrariei, fiquei machucado, fiquei triste, mas reconheci. Eu sou filho de Deus, você também é. Nós precisamos consertar. Eu vim aqui pedir perdão por causa disso e disso. Pronto. Confessa, deixa, alcança a misericórdia. Não é isso, irmão? Muitas das vezes a gente não entende assim. Um certo dia, a Geisiane era vice-líder de jovem, e uma irmã acusou ela muito, porque ela estava jogando queimada, acho que é isso mesmo, queimada no colégio. E chegou brava lá e falou. Tem que pôr de prova. Se bom que filho de pastor não pode ser excluído, mas mesmo de prova tem que pôr. Eu baixei a cabeça, deixei a irmã falar o que ela quisesse. Ela saiu, foi embora. Ela chegou, eu aconselhei, conversei, expliquei para ela a situação, mostrei a situação para ela. Ela, na semana seguinte, ela foi lá na irmã e disse: irmã, meu pai me pediu e eu senti, meu pai me pediu, mas eu senti de Deus de pedir perdão à irmã, porque a senhora me viu jogando, né? E na verdade eu estava jogando. Mas se isso está prejudicando a fé da irmã, conforme meu pai ensinou, eu não vou jogar mais, não tem mais necessidade. A senhora me perdoa? Ela abraçou e disse: está perdoado. Só que depois ela saiu dizendo: viu? Eu fui lá e fiz a menina do pastor pedir perdão. Eu fui lá e fiz. Será quem ficou melhor nessa situação, irmão? Se não fosse eu, não acontecia. Se eu não tivesse falado, não fazia. Se eu não tivesse tocado, não acontecia. Cuidado, irmão. Você está levando a enfermidade para você, viu? Quando você faz isso, todo o mal daquela pessoa volta para a sua vida. Se você nunca viu isso, está escrito na Bíblia. Não faça tal coisa, porque se você fizer, o mal daquela pessoa voltará sobre você. Quando você vai visitar um enfermo, é bom colocar uma máscara, uma luva, ou nem tocar no enfermo, porque você pode estar sujeito ao vírus daquela enfermidade. Amém? Então tome cuidado. Passado alguns dias, a mulher chega em mim e pede exclusão. Eu disse: mas por que a irmã quer ser excluída, irmã? Eu fui numa festa de folia, ajudei a fazer a comida para a folia, e acabei comendo lá e rezei com eles. E no fim eu bebi também da pinga. Estava bem estruturado, não estava, irmão? Estava bem firme, não estava? Para corrigir os outros. Aí a Bíblia diz: tira o alqueiro do teu olho, ou a trava do teu olho, ou o cisco do teu olho, para depois soprar no olho do teu irmão. Você tem resistência, você tem moral, tem estrutura para estar falando da vida dos outros? Porque muitas das vezes nós temos uma taba nas nossas vistas, irmão, e estão querendo soprar o cisco do olho do outro. Aí o Senhor diz: tome cuidado com isso. Pode servir de tropeço para a sua vida amanhã. Basta cada dia o seu mal. A gente não está dando conta de levar nem a gente para o céu, ainda vamos ficar encarregados do pecado dos outros, do problema dos outros. Cada um toma a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz: quando você vê um irmão em contradição, se você não puder ajudar, então só ora por ele. Só ora por ele, para que Deus tenha misericórdia dele e resgate ele daquela situação. Mas não julgue, não levante afronta contra. Então nós temos que ter esse cuidado diante de Deus. Evangelho de João 3, versículo 5. Nascer de novo, ou seja, nascer da água e do Espírito. Irmãos, tem umas coisas que às vezes a gente fica preocupado. Certo dia nessa igreja um casal me procurou. A mulher tinha uma ansiedade de ver o filho e o marido nessa igreja. E nós batalhamos junto com os obreiros aqui até trazer todo mundo para a igreja. Mas no dia que chamamos para discipular para o batismo, ela saltou longe. Disse: eu não aceito o batismo de jeito nenhum. Não aceito. E desviou. Desviou. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João 3 e 5.
Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Pastor, mas eu estou na igreja, eu sou crente, estou vivendo. Mas eu te pergunto, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você nasceu da água? Foi sepultado o seu pecado? Você é nova criatura? Senão você pode estar perdendo o seu tempo de ficar na igreja. Isso aí é um problema sério, mas não é eu que julgo. Está escrito aqui, o próprio apóstolo dizendo, aliás, melhor dizendo, o próprio Jesus. Jesus respondeu dizendo: em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A porta fecha. Pode ser um bom cidadão, pode ser um bom amigo, pode ser um bom companheiro, pode ser o que for, mas tem que passar pelas águas batismais, tem que ser sepultado. A Bíblia diz: se você pegar uma semente e guardar a semente, ela não vai dar fruto, ela vai ficar ali guardada todo o tempo, até apodrecer. Mas se você abrir na terra e sepultar a semente, então ela nascerá de novo e produzirá muito fruto. Isso representa o batismo nas águas. Temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, não tem novo que vertido, o senhor está pregando para quem? Para você orientar o seu amigo, a sua amiga, que tem dúvidas sobre a salvação, sobre o batismo, sobre a comunhão. Por que eu não posso participar da ceia? Porque você não é batizado. E por que não me batiza? Porque você não está de acordo com a palavra e a lei. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus e a lei. Porque Jesus não veio para abolir a lei, Ele veio para cumprir. E a igreja está aqui para cumprir. Amém, a lei também. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Você está batizado? Está em comunhão? Vela pela sua alma, cuide dela. Para que estando de pé, cuida para que não caia. Mas tome cuidado, irmãos. Os vendavais estão muito fortes nesses últimos dias. A fé não é de todas, senão a igreja estava cheia. A salvação não é para todos, senão a igreja estava cheia. Estamos vivendo uma época, amados pastores, principalmente aqui do altar do Senhor, que o obreiro fica a semana inteira guardado em casa. O dia que vem na igreja, que recebe uma saudação, ele quer ser o melhor crente da igreja e batendo em toda a igreja. Como se nós que estivéssemos aqui todo dia orando, pagando o preço, chorando pelas almas, pedindo misericórdia, somos mais piores crentes do que eles que não vêm na igreja. Por que será, irmãos? Porque acha que a lei eleva acima da salvação. Estão enganados. Graças te dou, Pai, porque incultou os sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Nós não precisamos de uma sabedoria material para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos da unção do Espírito Santo e o conhecimento da verdade, que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem conhecimento também não há dignidade de nós falarmos da palavra de Deus. Então a igreja precisa ter esse cuidado. Tem muito tempo que eu não dou uma saudação aqui nessa igreja. Hoje a irmã me deu uma oportunidade, eu vou falar. Hoje eu vou descontar tudo, né, irmãos? Hoje vocês vão ficar sabendo, porque tem muito tempo que eu não falo, que eu não prego, mas hoje eu quero pregar cacetada em cima de vocês. Irmão, por que não conta uma bênção? Puxa a igreja para glorificar, traz uma palavra que estimula. Aí o pastor vai olhar e vai: mas rapaz, o povo gostou dele para falar, vamos dar outra oportunidade. Ele estimula a igreja, ele chama a atenção do Espírito Santo, ele busca a presença de Deus, vamos ouvir mais. Mas ele caça jeito de a gente pôr ele mais para trás. Por quê? Não é agradecido. Não é agradecido. Um dia Pedro tentou fazer isso com Jesus. Um dia Pedro tentou atropelar Jesus. Olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Eu estou indo para Jerusalém. Pode ser que eu não volto morto. Ele falou: opa, chegou a minha vez. Se o senhor está pensando que nós é o quê? Uma barata tonta? Está pensando que nós não vale nada? O que o senhor acha que nós é? Nós não aprendemos nada com o senhor, não?
Se botar a mão no senhor, nós quebra o pau. Não vai ficar assim não. Você acha que não vai deixar os outros matar o senhor, pôr a mão? Vai não. Jesus pôs a mão no peito e disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Pedro, Pedro, antes que o galo canta, 3 vezes você vai me negar, Pedro. Cuidado, irmão. Cuidado, que tem muita gente que é muita coisa só com o microfone na mão. Só quando ele impõe o microfone na mão, aí ele fica crente de verdade, ele manda a igreja dar glória a Deus, ele sapateia, ele bate palma, mas quando ele está no banco, é um tição apagado. Não se ouve um glória a Deus, não se ouve um aleluia, não se ouve um confinamento de amém, não se ouve nada da boca dele. Será que o poder está aqui? Será que é o microfone que é o poderoso? Nós precisamos ter cuidado, irmão. Nós temos que ter muito cuidado, porque todos nós, de uma forma igual, somos ovelha de um mesmo Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o mesmo preço por mim que sou pastor, pelo mais simples membro, que aqui não tem ninguém simples, mas pelo mais pequeno da igreja, Ele pagou o mesmo preço. Então você tem o mesmo valor que eu tenho. Diante de Deus, nós temos valores iguais. Iguais. É isso, irmão? Deixa eu lhe contar uma história aqui, só para nós tomar aqui uma observação. Um jovem irmão recém-casado disse assim para mim, disse: pastor, por que Deus dá mais riquezas para um e riquezas para outro nada, pobreza demais para um, outros é rico demais? Ele disse: é mesmo, né, irmão? Por que você vê assim? Eu não sei. Aí eu chamei ele e falei: fica de pé, você está vendo ali aquele curral cheio de vaca ali? Ele disse: estou. Qual daquelas vacas lá é mais rica do que a outra? Eu falei: não sei. Mas dá uma olhada, lá deve ter uma vaca que é mais rica do que as outras. Ele disse: mas se tem, eu não sei. Eu falei: mas tem. Tem vaca ali que ela tem a metade de um pasto desse, ela tem poder na água do córrego, ela tem poder, mas nós não sabemos qual que é a riqueza, nem que é, porque não me interessa a riqueza da vaca, me interessa é o couro, a carne, os ossos, o preço dela quando chegar no açougue. O que tem a ver isso, pastor? Diz: para Deus o que interessa é a sua alma, não é a sua riqueza. Para Deus nós é como aquele curral cheio de vaca. A alma do rico com o pobre é tudo igualzinho uma com a outra, não tem diferença. Somos iguais perante Deus. Ele deu uma parada, sorriu e disse: essa me convenceu, pastor. O senhor me convenceu. Mas é verdade, irmão. Diante de Deus não tem nem rico nem pobre, não tem nem branco nem preto, não tem amarelo nem vermelho. Diante de Deus não tem sábio nem douto. Diante de Deus os nossos valores são iguais. Alguém tentou sustentar isso diante de Jesus: mas eu comecei a trabalhar mais cedo, Senhor. O Senhor tinha que pagar eu mais. O Senhor está pagando todo mundo igual. Ele começou agora mesmo. Adão, ele disse assim: meu é o ouro, minha prata, eu dou para quem eu quiser, do jeito que eu quiser pagar. Não é meu dinheiro, o salário não é eu que pago. Eu pago todo mundo igual. Para mim todo mundo tem o mesmo valor. Não se valoriza mais do que alguém, irmão. Não pensa que você é melhor do que alguém. Não acha que você é mais rico do que alguém, ou que você é menos pobre ou mais pobre que alguém. Não. Perante Deus, a nossa salvação, somos iguais. Não há diferença de ninguém diante de Deus. Aqui na terra nós faremos diferença de homens, fazemos diferença de pessoas, mas diante de Deus não há diferença. Somos iguais. Precisamos ter esse cuidado na nossa vida espiritual. Ainda que nem todos gostam da palavra de Deus. Tem muita gente que prefere ficar lá fora do que ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra é a palavra. Nós não podemos mudar aquilo que Deus já nos designou. Evangelho de João capítulo 4, versículo 34, né? Aquele que é nascido do Espírito. Vamos ver o que acontece, irmão? Amém? João 4, 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Amém, irmãos? O que é a sua comida, irmão? O que é a sua ganância? Quando falamos de comida, estamos falando de ganância. No capítulo 4 aqui você vai ver Jesus vem para a beirada do poço
E os discípulos vão comprar comida. Aí ele chega e diz: Jesus, olha, a comida já está aqui e vai esfriar, vem logo comer. Vamos todo mundo reunir aqui e comer. Aí ele diz: espera aí, meu filho, comer é fazer a vontade do meu Pai. Tem muita gente preocupada com aquilo que perece, foi o que Jesus disse. A riqueza vai perecer aqui, irmão. A riqueza não passa da porta do cemitério. O corpo branco, amarelo, preto ou vermelho não passa da porta do cemitério. Ele só vai chegar até a cova. Não vai além disso aí. De lá para frente, todos nós teremos um outro corpo diferente. Eu cheguei na casa de um irmão, não me lembro qual, a pastora deve estar comigo, ela lembra quem foi. E o irmão começou a me fazer tanta pergunta bíblica, que nós estamos respondendo as perguntas bíblicas. Ele disse: pastor, por que hoje os anjos não vêm mais aqui na terra? Eu falei: quem falou que não vem, irmão? Vem. Não, pastor, mas não vem mais aquela história. Eu falei: vem, irmão. Você está enganado. A pessoa fala assim: ó, desceu uma nave espacial em tal lugar. Quem que você acha que desceu lá? Foi os anjos, irmão. Só porque ele não tem corpo igual o nosso. Aí eles falam que ele é um ET. Ah, mas ele é um verdinho assim. Ah, ele é um esquisitão. E daí? Quem tem corpo é nós. Esse corpo aqui, só nós que tem ele. Só nós que tem esse corpo, irmão. Lá no céu não existe ninguém com esse corpo, não. E nem quem vai para o céu não leva ele. Aí eu não conheço o corpo de um anjo. Eu não conheço o corpo de um arcanjo. Nem do querubim. Aí ele pode até descer aqui. Ah, desceu uma nave espacial, rapaz. Pensa que gente esquisita. Tem luzinha para um lado, tem luzinha para o outro. Pastor, mas só está fora da Bíblia. Olha que não está. Eu pergunto à igreja: Elias subiu em que carro, irmão? Qual foi o carro de Elias, irmão? Era ou não era um carro de fogo? Você já viu algum carro de fogo por aí, irmão? É uma nave espacial, irmão. Dá uma olhada quando o foguete sai da terra. É um carro de fogo. Aí nós ficamos atemorizados. Pastor, eu sei, isso aqui é uma mensagem amatiológica. Nem todos têm o processo de minimizar isso aqui. Se eu for trazer uma mensagem da amatiologia para vocês, vocês vão ficar enlouquecidos. Pastor, mas é assim que você vê Deus? É assim que Deus é. Não é que eu vejo Deus, não. É assim que Deus é. Ou por que você acha que está escrito assim? Assim na terra como no céu. Imagem e semelhança. Ele não falou igual, não. Mas tem muita gente que estão apavorado. Não está entendendo. Mas Jesus está voltando. Agora preste atenção. Alguém pode ficar em pé dentro de uma nuvem, irmão? Quem já sobrevoou uma nuvem de avião, sabe que uma nuvem ninguém fica lá parado. Não para. Quando a Bíblia diz que Jesus vem com as nuvens, não é nas nuvens. É porque a nave dele vai ficar estacionada na nuvem. Ao redor dela, aquela librina vai ser como uma nuvem. Ah não, pastor, para. Não, tem que parar. Mas essa é a grande verdade. Mas se a igreja não tomar esse conhecimento, você vai ficar pensando que vai vir um monte de homem com a trombeta na mão, junto com Jesus para buscar a igreja? Não vai vir homem nenhum, irmão. Vai vir um Deus Todo-Poderoso com seus anjos. E som de trombeta, não é com a trombeta não, irmão. Som de trombeta. É matiológico e é pesado, mas raciocina um pouquinho que você vai me entender. Você vai começar a compreender essas histórias da ciência, tá vendo? Nave espacial passando, nada aí para lá, apareceu uma estrela. Olha, o profeta Ezequiel disse: e eu vi Satanás cair como um raio do céu. A ciência disse: olha, caiu uma estrela, um planeta e matou todos os dinossauros. É claro, foi Satanás que caiu. E os dinossauros morreram. E tem as fósseis deles aí para todo lado. Ah não, pastor. Ou você acredita na Bíblia ou você não acredita. Está na Bíblia? Está na Bíblia. O problema é que muitas vezes você não lê e você não entende. Então nós precisamos entender.
Errai o homem por não conhecer as sagradas escrituras. Mas eu gostaria que você se alertasse para isso, irmão. Que você começasse a entender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Eu fazia um voo daqui para Manaus, e o copiloto saiu lá dentro da aeronave, e veio dar uma palestra para nós nos Dias dos Pais, e ele contou uma história dizendo: olha, esse já é o meu 28º, 28 voo que eu faço nessa rota aqui. E num dia desse, eu passando aqui sobre a bacia amazônica, aonde encontro o Rio Negro com o Rio Solimões, nós fizemos um voo mais baixo, porque fica próximo ao aeroporto de Manaus. Uma personagem passou dentro da aeronave, e o avião congelou na hora, todos congelaram, quando aquela personagem passou dentro do avião. E todos que estavam no aeroporto viram a personagem passando, como se fosse assim, uma coisa branca como a neve, e passou. E uma mulher que estava lá atrás ficou gritando e chorando, dizendo que ela era paralítica e ela estava andando. Era paralítica e agora estava andando. Então, se tiver um pastor aqui que quiser dar uma mensagem, hoje é Dia dos Pais. E eu levantei e dei uma mensagem. E Jesus salvou uma vida dentro daquele avião naquele dia. Quantas vezes, irmão, você está dentro da sua casa e você vê uma personagem passando, mas não tinha corpo, mas você sentiu. Parece que alguém tocou em mim. É verdade. Ele não tem corpo, ele é espírito. Importa que os que adoram também adorem em espírito e em verdade. Crê que eu vim em espírito. Cremos no poder e na ação do Espírito Santo. O problema é que o povo já não quer mais crer nisto. E o mundo está levando a crença dos anjos, a crença do mover do Espírito, a crença do Deus eterno, tudo para o lado do super-homem, para o lado do Batman, do Robin, do Capitão A, Capitão B, para diminuir a imagem poderosa do Senhor Jesus Cristo. Aí ele já fala assim: eu vi uma nave espaciando de antigamente. Aí ele fala: eu vi um sinal no céu. Está na Bíblia. Então haverá sinal no céu do Oriente ao Ocidente. Sairá de um lado para o outro como relâmpago. Está na Bíblia. Mas eu não creio, porque falta ali a fé. A qualquer dia, quando a nave de nosso Pai todo eterno e poderoso estacionar nas alturas, meus irmãos, haverá um estrondo nessa terra. A Bíblia diz que vai dar estrondo, que nos 4 cantos da terra vai ser abalado. Um miragem, pastor, quando o miragem passa por cima da casa da gente e dá uma descarga daquela, a casa treme toda. Você já imaginou a nave de Deus? Acautelai-vos para que ninguém vos engana. Amém, irmão? Agora a ciência está um absurdo, irmãos, dizendo que um país aí, um planeta fora da Terra, está construindo uma nave espacial para vir buscar o povo da Terra. Quem pode glorificar a Deus por isso, irmão? Tem promessa disso da Bíblia, pastor? Tem, irmão. Eu vou preparar um novo céu e uma nova terra. Então descerá um novo céu e uma nova terra. E levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Começa a dar crédito nestas coisas como se fossem coisas espirituais. Em vez de você ficar pensando que é uma nave espacial, que é um ET, comece a pensar que são sinais do reino de Deus. E que a vinda dele já está muito perto de acontecer. Porque os homens, irmãos, estão com a tecnologia muito avançada. Muito avançada. E por menos do que isso, pastor Elimar, quando em Sodoma, ou melhor dizendo, na Babilônia, eles começaram a levantar a torre de Babel, Deus disse: olha, os homens estão querendo ser igual a nós, aumentou o seu conhecimento,
eu vou ter que banir o homem da terra, por causa de uma torre de Babel. Agora o senhor imagina o tamanho das torres eletrônicas, o tamanho do poder dos satélites, que o homem está colocando lá em cima. Aí você vai imaginando como é que está a situação de Deus para buscar a igreja. Está bem pertinho assim, irmão, bem pertinho. Mas nós estamos crendo em tantas as coisas e deixando de crer no Senhor Jesus Cristo. A comunicação mais imediata que nós temos hoje, irmão, chama ponto. Não é mais o celular, né, pastor? É ponto. O ponto é um aparelhinho que é colocado no ouvido, tão pequenininho, né? O jornalista ouve, o astronauta ouve, um comandante ouve, né? Até o juiz de futebol usa ponto agora, né? Lá no meio do campo ele ouve, é ponto. Você fala em qualquer canto do mundo com um pontinho aqui no seu ouvido. Cuidado, isso provém do céu. A tecnologia está avançada. O fruto do desenvolvimento de Adão, gerando no homem os maiores conhecimentos. E nós teremos que ter muito cuidado, porque Jesus está à porta para buscar a tua igreja. Então devemos nos acautelar em nome de Jesus. Só quero finalizar aqui na palavra de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 32, né? Só para que nós fechamos aqui com essa palavra de confissão. Mateus capítulo 1, versículo 32. Amém. Glória a Deus. Isso, verso 32. Portanto, capítulo 1, versículo 32, não? Então deve estar, eu errei aqui nessa introdução. O texto que eu quero é esse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Pastor, eu posso confessar? Agora eu fiquei apertado. Sim, irmão. Está aqui na palavra de Deus, né? Está no capítulo 1, vocês acham aí. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Está em falha com Deus, está em falta, cometeu um pecado de morte, procura o seu pastor, procura se aconselhar, procura confessar, para que Deus Todo-Poderoso possa perdoar os seus pecados. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja. O horário já venceu, e a falar das coisas de Deus é tão bom que a gente não vê passar a hora, né? Eu falo ali, quando eu assustei, a hora ali já está vencida. Mas que Deus fala melhor nos nossos corações. Mas não deixe, irmãos, o teu pecado vencer a tua fé. Lembra, o pecado gera a morte, né? E uma vez morto é difícil de haver ressurreição. É melhor você aproveitar enquanto tem vida. A palavra diz: aquele que está de pé, cuida para que não caia. Tome cuidado, zela, cuida do Espírito Santo. Busca Ele de madrugada, busca na oração, jejuma para bater a carne, para que Deus te dê força espiritual para você vencer as astúcias infernais da maldade. Vamos colocar de pé, para nós agradecermos a Deus. Logo a sequência, tem alguns avisos. Mateus, eu errei, então eu pus só um, é Mateus 10, 32. Eu coloquei 1, 32, né? Então que Deus abençoe. Mateus 10, 32. Lembra disto, meus amados irmãos. Amém? Confessa. Pastor, eu errei. A gente não vai esparramar isso para ninguém. Graças a Deus. Às vezes eu tenho um segredo aí de confissório. Agora tem coisa, irmãos, que não dá para se segurar, viu? Isso aqui é complicado. Qual que não dá, pastor? Eu vou ser bem claro. Um marido que trai a mulher, chegar para mim e dizer: pastor, não conta para o meu marido, ou não conta para a minha mulher, você está perdendo o seu tempo. Porque eu vou aguardar um tempo e vou te dar esse prazo. Se você não contar pela lei de Deus e pela lei dos homens, eu sou obrigado a contar. Então esse segredo de confissão, eu não seguro. Para ninguém. Para ninguém. Tá bem, irmãos? Então eu já aviso logo a igreja sobre isto. Não caia nessa situação pensando que eu vou ocultar o seu erro ou o seu pecado, que eu não vou. De forma alguma.
A Bíblia diz que você não pecou, não foi contra Deus, você não pecou, não foi contra a igreja, você pecou contra o cônjuge, contra o marido ou contra a mulher que cometeu o delito. Então tem que ser perdoado é pelo cônjuge. Amém? Então fica sabendo disso. Agora roubou, matou, tudo tem conserto, é só chegar a confessar, a gente vai procurar a forma correta de você alcançar diante de Deus a justiça e o perdão do seu pecado. Amém? Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, nesta noite por esta palavra. Que o Senhor faça com que as pessoas compreendam e entendam. De uma maneira, Senhor, que possamos resgatar a nossa alma e passar a crer cada dia mais e mais na nossa salvação. Perdoando as nossas falhas, nossos erros e nossos pecados. E abençoando e dando força. Porque só através da força espiritual é que conseguimos vencer cada dia que o Senhor nos concede. E por esse ato de fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém?